Vamos lá, irmãos. Eclesiastes capítulo 10, versículo 8 diz: quem abre uma cova acaba caindo o que, irmão? Nela. E quem arromba um muro será o que, irmão? Mordido por um que, irmão? Por uma cobra. Quer dizer, a proteção é o muro. O nosso muro hoje, quem é, irmão? É Cristo. Quem é simbolizado pela cobra? Satanás. Esse muro de nós, irmão, como é que esse muro é quebrado, pastor? Esse muro é quebrado quando nós deixamos de buscar, deixamos de orar, deixamos de nos envolver com as coisas de Deus. Porque cada vez, por isso que a Bíblia diz assim, busca o reino da justiça e eu acrescento todas as outras coisas. Ele também fala, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, né? Aí ele fala bem claro também, irmão, sujeitar-vos portanto a Deus e resistir o diabo, ele o quê? Fugirá de quem? De vós. Então, veja que nós temos um muro, esse muro está sempre em nossas vidas, quando nós andamos buscando a Ele, e estando com Ele. Então quando nós derrubamos esse muro, ficamos o que, irmão? O que é derrubar um muro? É você deixar de buscar, é você deixar de orar, é você deixar de se envolver. Você deixando de se envolver, você fica o que, irmão? Sem dar frutos. E aí você fica desprotegido, desguarnecido, o que, irmão? Desse muro de proteção. Então aí o diabo ele acha essa brecha, ele o que, irmão? Lembra que a Bíblia diz que o destrói dos vinhedos não são a raposa, são o que, irmão? As raposinhas. Então veja que o muro da nossa vida é o muro espiritual, tem que estar sempre o que, irmão? Levantado, sempre guardado em nossa vida. E aí ele fala mais, o 9: quem arranca a pedra será ferido por ela, e quem racha a lenha se expõe o que, irmão? Ao perigo. Essa resposta vem no 10. Se o machado está embotado, ninguém o afia, é preciso redobrar o que, irmão? A força, mas com sabedoria se obtém o que? Vamos lá. Há muitas pessoas, irmão, que estão botando forças na vida desnecessária. Há muitas pessoas que estão trabalhando muito e não estão vendo o que, irmão? A resposta do seu trabalho. Por quê, pastor? Porque todas as coisas que a pessoa está fazendo, ela não está colocando o que na direção? Deus. Então, se você não afiar o que, irmão? É a confiança, é a fé, é a comunhão com Deus, é uma aliança com Deus. Então, muitas das vezes, nós queremos alcançar certas coisas e não estamos colocando Deus na direção. Não estamos chamando Ele para o convívio, ou a direção daquela empresa, daquele comércio, daquele carro, daquela casa, tal, algo que nós queremos o que, irmão? Fazer, comprar, aquele curso que você está fazendo, para você se aprimorar, mas tudo que nós fazemos, temos que colocar o que, irmão? Deus o que? Porque muitas vezes nós estamos botando o que? Força. E a Bíblia diz, se eu não me engano, Salmo 127, se a casa não, que, irmão? Não for edificada, em vão trabalhos o que? O que edificam. Então ele fala, então nós temos que o que, irmão? Que está sempre colocando Deus em todas as nossas direções e na nossa vida. Tudo que você vai fazer, vou comprar isso, pergunta a Deus. Vou comprar aquilo, coloca na mão de Deus. E deixa Deus o que, irmão? Trabalhar. Nós temos que colocar Deus o que, irmão? Em nossa direção. Então ele está falando bem claro, se o machado não estiver afiado, o que você vai fazer, irmão? Você vai colocar o quê? Você vai colocar mais força. Pega uma faca e vai cortar, e a faca cega e vai cortar carne. E uma pessoa com a faca amolada, o que é que vai acontecer? Ela vai destrinchar um boi e você vai ficar onde, irmão? No carneiro. Você vai ficar no cabrito. Por quê? Porque ela está bem o quê? Amolada. Então assim somos nós. Vamos fazer qualquer coisa, então estamos planejando alguma coisa, vamos apresentar diante de quem? Vamos apresentar a Deus. Chega diante de Deus, apresenta a Deus, é da sua vontade, é do seu querer. Como eu faço isso? De que maneira? E não é você pedindo a Deus e no outro dia você já vai agir por conta própria. Às vezes as coisas de Deus, ela demora para uma resposta. Não vem resposta às vezes, nem no mesmo dia, nem no mesmo momento. Quanto tempo Isaac levou orando? 20 anos. Eu não quero dizer a você que nós vamos fazer isso no dia de hoje, porque nós não tem como esperar. Os dias de hoje não são os dias passados. Os homens viviam 160 anos, 900 anos, 800 anos. Mas hoje é diferente. Mas temos que esperar o momento que Deus, o que, irmão? Trabalhar, agir, conduzir a nossa vida. Ele direcionar aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós estamos querendo.
e você deixar que Deus age na sua frente. Porque muitas vezes a gente se arruma de tanta coisa, quer fazer tanta coisa, no fundo, a gente está só o que, irmão? Criando problemas, dívidas, situações difíceis, caóticas. Por quê? Porque não teve a direção, não teve um planejamento diante de quem? De Deus. Então, antes do lenhador ele ir cortar lenha, o que é que ele tem que fazer? A primeira coisa, afiar o quê? Afiar o machado. A mesma coisa somos nós. Antes de nós agirmos ou tomar qualquer atitude, ou querer fazer algo, temos que chegar diante de Deus e apresentar a Deus. Ele fala, brincar, me apresenta o que? As suas queixas. Então temos que apresentar a Deus. E quando nós apresentamos a Ele, Ele vai dar direção, Ele vai nos conduzir. Porque vamos ficar cheios de coisas querendo fazer para alcançar, para conquistar, e no final nós vamos só o quê, irmão? Trazer para nós o quê? Situações, prejuízos, só prejuízos. Então nós temos que então, ele está falando bem claro, se o machado, o que, irmão? Repetindo 10, se o machado não está o que, irmão? Embotado, ninguém o afia, é preciso redobrar o que? Então está redobrando o trabalho, trabalhando muito, querendo fazer muita coisa, não está tendo o que, irmão? Resultados. E às vezes nós começamos o que, irmão? Botar a mão pelo quê? Pelas pernas. E começamos a agir de forma o que, irmão? Inadequada, incoerente com o nosso próprio pensamento, irmão. A fé tem que ser uma fé o quê? Com sabedoria. A fé não é assim, eu estou na fé. A fé não é uma coisa de olhos fechados. A fé é uma coisa que, irmão, de olhos abertos para você agir. Ah, pastor, mas a fé são coisas que não se vê. Exato. Mas todo o planejamento, você não pode fazer ele de olhos o que, irmão? De olhos o quê? Fechados. Você tem que abrir seus olhos para ir para a Bíblia. Tem que abrir para meditar, pedir uma direção a Deus, pedir uma condução de Deus, pedir a Deus, Deus, o que é que eu faço? Eu quero fazer isso, é da sua vontade? É do seu querer? Como é que eu faço? Irmão, não se apresse para fazer nada. E você sabe que toda pessoa, tem uma história até verídica, que teve um cara que ele, como é o nome? Ele, um senhor de idade, já senhor de idade, ele era madeireiro. E aí fez um desafio, ele e o jovem. E aí o jovem disse que cortava mais árvore, mais rápido do que ele. E aí botaram os dois para um desafio, botaram uma floresta lá e botaram os dois para esse desafio. E aí o jovem, cortando, montou um monte, montou outro monte. E o coroa lá montou, e quando ele estava com 4 montes, o coroa estava com 2. Mas por quê? Porque o coroa parava, o madeireiro velho parava e o que, irmão? E afiava o que? O machado. E aí o cara foi. Quando ele foi fazer o 5º monte, o machado do velho já estava bem afiado, dele cego. O velho começou a... Pronto. No final, que foi contar, ele tinha 4 vezes mais madeira do que o novo. Por quê? Porque ele sabia o que ele parava para o que, irmão? Ele parava para o quê? Para afiar o machado. Ele cortava, e o machado o quê? Ficava cego, ele o quê? Parava e o quê? E afiava. E aquele jovem lá que estava pensando, poxa, ele nunca vai me alcançar. Quando ele foi ver, meu irmão, o madeireiro velho já estava com 2 vezes ou 4 vezes o que ele tinha de madeira cortada. E ele falou, mas poxa, perguntou para o coroa, mas vem cá, eu via você parar frequentemente, por que você parava e você agora conseguiu mais do que eu? Ele falou, porque eu parava para amolar o meu machado. A gente, na hora que tomamos certas atitudes, temos que parar para buscar a Bíblia, temos que parar para meditar, temos que parar para Deus nos conduzir, Deus nos direcionar. Não está dando certo? Para, não continua, irmão. Eu vou lhe falar uma coisa, o erro, ele tem um objetivo em nossa vida. Qual é o objetivo dos erros em nossa vida? Quem sabe falar aqui, irmão? É nos ensinar para nós não errar mais, irmão. Diz que tem um ditado lá fora, né? Errar é o que, irmão? É humano, mas permanecer no erro é o que? E toda a nossa vida nós temos temos histórias de erros que nós já cometemos, atitudes que nós fomos fazer da nossa forma, da nossa maneira, e não deu o quê? Certo. E o que é que nós temos que fazer? Parar. Vai seguir pelo mesmo caminho, pela mesma direção.
Por isso que a Bíblia diz: quem está em Cristo é uma nova. As coisas antigas, o que, irmão, se passaram, tudo se faz o quê? Então eu não ajo mais como eu agia antes. Não é a minha mente, não é a minha força. Eu tenho que meditar, eu tenho que buscar, eu tenho que alimentar a minha fé. Porque às vezes você diz que está com fé, mas a sua fé está dando tudo errado. Não é uma fé. A fé, meu irmão, ela caminha o quê? Junto. Por isso que Tiago fala bem claro: mostra a tua fé que eu te mostrarei o quê? As minhas obras. Então a fé e a obra tem que caminhar o quê? Juntos. Está lá em Tiago. E aí, vamos lá. Reis, segundo Reis, onde eu mandei você abrir. Abre aí, por favor. Capítulo 6, versículo 1. E os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com você é pequeno, demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. Ele respondeu: vão. Mas um deles disse: tenha a bondade de ir com estes seus servos. E Eliseu que disse: eu que, irmão? Eu irei. Veja, aqueles homens têm uma ideia. O local que ele estava era o que, irmão? Pequeno. Ele quer aumentar. Um deles viu que ali precisava o que, irmão? Era uma escola de profeta. E um deles começaram a observar o seguinte: tem chegando pessoas, novos alunos estão ali, nós precisamos o que, irmão? Aumentar o local. E aí ele aí tem uma ideia. Só que ele tem essa ideia, mas ele não quer ir sem quem? Sem Eliseu, ser um homem espiritual. Ele não quer ir para lá ser um profeta que é espiritual, que tem um controle das coisas, para ensinar, para conduzir, direcionar. Às vezes nós tomamos atitude sem consultar. Não estou dizendo que se consultar só com o pastor, mas consultar a Deus, o maior profeta de todas as nações. E às vezes nós precisamos consultar a Deus. E se tiver dúvida, não tem problema, tem aqui a mula, que precisa também você falar para a gente orar junto. Às vezes nós fazemos as coisas, não quer nem saber do pastor, agimos da nossa própria vontade, do nosso próprio pensamento, nem pergunta: pastor, o que é que o senhor acha? Vamos orar aí, ore aí. Antigamente, eu me lembro que tudo que eu fazia antigamente, eu ia ao pastor e perguntava: pastor, eu quero fazer isso, o que é que o senhor acha? E às vezes nós estamos tomando certa direção sem perguntar, sem até mesmo pedir um conselho, estamos agindo sem uma direção, e aí, irmão, as consequências aparecem. Para Moisés apareceu, e nós temos que, irmão, que está na direção de Deus, alimentando o que? A nossa fé, afiando o que? O nosso machado, que é a nossa fé. E aí ele diz o que? Vamos lá, o que ele diz, o versículo 4. Mas um deles disse, 3, tenha a bondade de ir com esses seus servos. E Eliseu disse: eu irei. E foi com eles. E quando chegaram o Jordão, cortaram o que, irmão? Madeira. Aconteceu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou: ai, meu senhor! O machado era o que? Emprestado. A nossa fé não nos pertence, pessoal. Ela é a fé de quem? A fé é um dom de Deus. Você sabe disso? Todo mundo sabe disso, né, irmão? Que a fé é o quê? É um dom de Deus. Mas se você não alimenta esse dom, o que é que vai acontecer? Você vai ter a fé cegas. O que é a fé nas cegas? É você achar que está fazendo a coisa o quê? Certa, correta. É a fé cega. É achar que clamar só o nome de Jesus está bom, mas sem direção, sem perguntar, sem planejar, sem colocar na direção dele, na mão dele. Temos que fazer isso, irmão. Todo o propósito que Deus deu ao homem, ele antes o que? Preparou o que, irmão? Preparou o caminho. Todo o propósito. Quando Deus manda Noé preparar a arca, ele já diz o que, irmão? Que madeira usar? Qual a madeira que ele vai usar? O que é que ele vai fazer? Quando Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito, ele também já prepara o que, irmão? Moisés diz: olha, sei que o rei do Egito vai ficar o quê? Vai endurecer, vai persistir, vai ser um cara rude, mas eu tirarei vocês de lá com mão o quê? Com mão estendida, mão forte. Então está dizendo o seguinte: em toda luta nossa vamos ter o que, irmão? Dificuldade, oponentes.
Mas nós temos que o que, irmão? Que ser firme. Então esses homens, eles saem para construir. Mas na construção dele, quem é que ele está levando com eles? Levando Eliseu, o homem de quem? Homem de Deus. E às vezes, irmão, nós não comentamos nada com o pastor. Agimos por conta própria, vai tomando direções erradas. E a gente tem que consultar, irmão, perguntar pelo menos: ô pastor, você aqui, mas me deu vontade de falar com o senhor, estava sentindo no coração, o que é que o senhor acha disso? Temos que perguntar, irmão, certas coisas, perguntar, pedir um conselho. Aí nós age, irmão, sem direção, age sem um conselho. E aí esses aqui, ele agiram. Mas ele está levando o quê? Está levando o homem de Deus. E aí acontece uma situação difícil. O que é que aconteceu? O machado, o que, irmão? Caiu. E o machado cai por duas coisas. Não sei se vocês estão lembrados que eu já falei isso aqui, irmão. Se ele não for embotado, o que, irmão? Ele o quê? Se o machado não for afiado e embotado, ele o quê? Ele cai. Se eu não me engano, é Provérbio capítulo 4. Então nós temos que embotar. O que é embotar? É você pegar o machado, está aqui o cabo do machado, e você colocar aquela madeira o quê? No meio. E quando você coloca a madeira no meio e você bate, o machado fica o quê, irmão? Preso. Mas tem uma hora que você tem o quê, irmão? Que parar para você o quê? Afiar o quê? O machado. A nossa vida no dia a dia, o nosso dia a dia, o decorrer, nós passamos por muitas situações, enfrentamos diversos obstáculos, vem diversas lutas. Se o nosso machado não estiver bem afiado, nós vamos levá-lo por qualquer vento de pensamento, de desejos, de vontade. Então nós temos que parar, e o que, irmão? E afiar a nossa vida diante de Deus. Afiar o que? Colocar os joelhos no chão, é orar, é meditar, é buscar a presença dEle. Precisamos ter vida com Deus, precisamos ter experiências com Deus. E aí, quando ele começa a cortar, o que é que acontece? O machado o que? Caiu. E ele fala para Eliseu: ai, era o que, irmão? Era emprestado. E Deus empresta as fé dele para nós, irmão. Ele empresta, ele nos dá, mas pertence a quem? A ele. Não é nosso, é dele, o dom é dele. É claro que a Bíblia diz que os dons são o que, irmão? Irrevogáveis. Tem dons que é irrevogável, tem dom que o domínio próprio mesmo, tem o que, irmão? Se o cara não permanecer em oração, perde o domínio próprio. A mansidão, a mesma coisa. O amor, a mesma coisa. Agora o dom de língua, que a pessoa, o que, irmão? Não perde. Por que não perde? Porque esse dom não é tirado. Porque eu já vi pessoas tomando cachaça, que, irmão? Falando em línguas. Não língua de Deus, não língua dos anjos, mas a língua, que, irmão? Que ele aprendeu. A língua o cara aprendeu. Então o dom, que, irmão? Irrevogável. Tem cara que ele está fora do evangelho, mas quando você vai conversar com ele, se você tiver cuidado, você diz: pô, esse cara desviou como? Que conhece a Bíblia, que ele dá um banho de Bíblia, mas está o que, irmão? Fora da palavra de quem? Fora da igreja. O cara tem um chamado para pregar. O cara prega de uma forma extraordinária, mas está fora do que, irmão? Mas é o dom que ele tem de o que? De pregar a palavra de Deus. Então nós temos aqui, então caiu. E quando cai, olha o que ele diz. 6. O homem de Deus perguntou: onde o quê? Onde caiu? Onde caiu? E a Bíblia diz lá em Apocalipse, né? Lembra-te, pois, de onde caíste, e volta à prática do teu primeiro amor. E aonde nós caímos em contradição? Talvez você não caiu, você está na igreja. Talvez você não caiu num pecado, mas você caiu o que, irmão? Na sua visão. Caiu no seu pensamento, caiu no seu planejamento. Você está planejando as coisas sem colocar Deus. Você está planejando alguma coisa sem pedir a Deus, sem direcionamento de Deus. Nós estamos querendo fazer alguma coisa sem a direção de Deus. Fiz um curso, fiz aquilo outro, mas Deus está na direção. Estamos pedindo a Deus. Porque pedir a Deus, irmão, não é quando uma pessoa vem, é quando nós buscamos e oramos. Ele vai falar conosco, Ele vai dar uma direção para a gente. Então nós temos o que, irmão? Que está pedindo a quem? A Deus. Eu vou fazer uma coisa, eu vou falar com Deus. Vou fazer isso, vou perguntar a Deus. Então nós temos que o que, irmão? Que está diante dele. E aí caiu.
E aí Eliseu pergunta: onde o quê? Onde caiu? Porque é claro que é ruim cair, mas é você saber aonde você o quê? Caiu. Onde caiu? E aí ele vai dizer, olha o que ele diz aqui, irmão, versículo, terminando o 7, né? Não é isso mesmo? Terminando o 6. O homem de Deus perguntou: onde caiu? E ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou na água naquele lugar e fez o ferro, que irmão? Flutuar. A fé e o objeto do cara que tinha caído, que trazia para ele um crescimento, um desenvolvimento, agora o que? Caiu. É o nosso machado. Às vezes o nosso machado é a nossa fé, ele caiu. E para achar esse machado, aonde essa fé caiu, aonde essa esperança caiu, nós temos que procurar e ver onde foi. Só que além dele cair, esse homem sabia aonde o que, irmão? Caiu. Mas caiu por quê? Porque ele deixou o machado o quê? Frouxo. Deixou o machado frouxo. E a Bíblia fala sobre a frouxidão. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito, que, irmão? De covardia. Mas nós temos que saber como lidar diante das situações. A nossa fé, ela não pode o que, irmão? Cair. O que eu estou falando da fé cair, não é você estar na igreja, é você estar o que, irmão? Na fé, na palavra de Deus. Porque tem muitos que estão na igreja, mas está fora do que, irmão? Do contexto da Bíblia. Tem muitos que estão orando, estão buscando, mas está fora de todo o contexto. Está fora de um direcionamento, está fora da condução da palavra de Deus. E nós temos que estar o que, irmão? Dentro dela. Temos que estar voltado para ela, unido com a palavra. E o nosso machado tem que estar o que, irmão? Embutido aonde? No madeiro. Você não pode usar o machado fora da onde, irmão? Do madeiro. Tem que estar o que? A fé e a obra tem que caminhar o que? Segura aí, irmão, vamos lá. Tiago, Tiago, rapidinho aí. Tiago capítulo 12, versículo 14. Olha o que diz aí, ó. No 12, 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver o quê? Obra. Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhe disser: vão em paz, trate de se esquecer, de se alimentar, ou tratem de se esquecer, de se alimentar bem, mas não lhe dão o que, irmão? O necessário para o corpo. Qual o proveito disso? O que quer dizer? Que proveito tem você, uma pessoa está com fome e está nu? Você fazer uma parte e não fazer o quê? A outra. Então tem que caminhar os dois o que, irmão? Unidos. Então se o irmão ele está despido, eu vou perguntar para ele duas coisas: está com fome, irmão? Pronto, vou dar ele de comer, mas depois vou o quê? Vesti-lo também. Que eu sei que também que ele está o que, irmão? Nu, está despido. E aí o que ele fala mais, irmão? 17, né? Assim também a fé, se não tiver o que? Obra, por si só está o que, irmão? Morta. Você vê que até Tiago também traz o que, irmão? Traz uma parábola, né? Até Tiago está trazendo uma parábola. Então está nos ensinando. O que ele está dizendo? Olha, se você fazer uma coisa e não faz completa, você está o que, irmão? Então tudo que eu faço, irmão, tenho que fazer o que, irmão? Agregado a quem? A Cristo. Eu tenho que fazer as coisas agregadas a Ele, orando, buscando. Então um machado e a madeira sem um machado não presta para nada, e nem um machado sem o que, irmão? A madeira sem o machado não vai prestar. Também um machado sem a madeira também não presta. Os dois têm que estar o que, irmão? Junto, para a obra ser o que? Terminada. Quando o machado cai, o que acontece? A obra é o que? A obra é parada. Quando a nossa fé cai, tudo que nós fazemos não vai dar o que? Certo. Não vai dar certo. De ver ser lucro, vai ser o que, irmão? Prejuízos. De ver a coisa dar certo, vão dar o que, irmão? Para trás. Então nós temos que, irmão, que andar o que? Junto, firme. Tem que andar o que? Crente, fiel, acreditando, alimentando a sua fé cada dia. Deus, em nome de Jesus, sei que vai dar certo. Não quero dizer que tudo que você faz, aparentemente, vai dar certo. Mas se você orar, vai o que, irmão? A coisa vai caminhar. Se você ora antes e você ora na trajetória, vai dar certo. Veja como Neemias queria o que, irmão? Ele queria levantar a obra. Os oponentes que teve sobre ele, mas ele parou de orar?
Não, ele continuou o quê? Orando. E aí é como a palavra de terça-feira, que o quê? Quem dá fruto, o que ele faz? Limpa para dar o quê, irmão? Mais frutos. Então, se a sua fé, o que quer dizer isso, irmão? Que toda fé ela tem uns embaraços, mas quando eu continuo orando, a fé vai fazer com que esses embaraços sejam o quê, irmão? Destroçado, arrancado. Por quê? Porque o agricultor, ele vai fazendo isso. Qual é a função do agricultor? Você vai orando, o agricultor vai lá, vai limpando a sua árvore, para a sua árvore dar o quê, irmão? Fruto, que é a nossa vida. Então aqui, ele está falando brincar, e aí eu parei aonde, irmão? 18? 17? Diz, assim também a fé, se não tiver obra, por si mesmo está o que, irmão? Morta. Mas se alguém dirá, você tem fé e eu tenho obra, mostre-me essa sua fé sem obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha o que, irmão? A minha? Então diz o seguinte, olha, eu vou lhe mostrar as minhas obras e o que, irmão? E a minha fé. Eu vou lhe mostrar os dois. Como caminhou, como foi. Então tem que caminhar. O machado cai, quando o machado cai, a obra para. Quando o machado cai, nossa fé para. Porque o machado tem que estar o que, irmão? Afiado. O machado simboliza o que, irmão? Simboliza a nossa fé. Simboliza a gente. Simboliza nós. E o madeiro simboliza quem? A cruz de Cristo. Então nós temos que estar o que, irmão? Com a nossa fé agregada aonde? Na cruz, no madeiro. A nossa fé tem que estar encaixada no madeiro. Se não tiver encaixada no madeiro, já era, que é a cruz. O que ele fez por mim? Fez. Deus já fez. Eu conheci um colega que ele falava assim, ó, rapaz, a Bíblia diz comprar sem dinheiro. Ele falou comprando, ficou cheio de quê? Dívidas. Então nós temos que o que, irmão? Que saber como controlar nossas vidas, como direcionar nossa vida, como conduzir. Irmãos, diante de Deus, eu ia pregar João 7, mas essa palavra ficou, irmão, na mente, ficou na mente, pum, 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 pum. Eu digo, pô Deus, o senhor está trazendo, então vou levar essa mensagem. E aí ele fala no versículo 18, mas, é o 18, né? Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho o que? Obra. Mostre essa sua fé sem obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até o que, irmão? Os demônios crê e o que? E treme, né? Crê e estremece. E aí ele fala o 20, seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por causa não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando o que, irmão? Ofereceu seu filho Isaque sobre o que, irmão? O altar. Percebe que a fé operava o que, irmão? Juntamente com o que, irmão? Com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé, se o que, irmão? Se consumou. Deu para você entender? Se foi pelas obras que sua fé, o que, irmão? Se consumou. Mas espera aí, Abraão estava fazendo alguma obra? Não, ele estava o que, irmão? Oferecendo o que? O filho. Então quando ele faz isso, e quando ele se lança, quando ele confia em Deus, a resposta, o que, irmão? Aparece. A fé e a obra caminham o que? Junto. Então assim, a nossa fé tem que estar agregada ao que, irmão? A Deus. Volta lá, vamos terminar. A nossa fé tem que estar o que, irmão? Unida, juntas. Tem que estar junta. Então a fé não pode ser uma fé o que, irmão? Sem direção, sem obras. Então ele foi justificado pela fé porque ele teve o que, irmão? Obras. Diante de quem? Diante de Deus. Então eu tenho que ter minha obra diante de quem? Diante de Deus. Eu tenho que ter minha obra diante de Deus. E essa obra eu tenho que... E como é a obra de Deus? É que você faz a sua obra, você planeja e você pergunta para Ele, tá certo? É do seu jeito? É da sua vontade? Se não for, eu recomeço tudo de novo e faço tudo de novo. Então por isso que a Bíblia diz, Jó capítulo se projetar alguma coisa, tudo te sairá o quê? Tudo te sairá bem.
Então eu projeto, coloco na mão de quem? De Deus. E a resposta vem de quem? Vem dele. Vem dele. Todo homem, irmão, que Deus deu ordem e não cumpriu a ordem, houve consequências. Houve consequências. E aí, terminando, aqui, voltando para cá, ao que ele fala aqui, irmãos. Parei aonde, irmãos? 6, né? 6 ou 7. Então disse, pegue-o. Então disse, ou desculpe, irmão, 6. Homem de Deus, o homem de Deus perguntou, onde caiu? Ele mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou na água, e naquele lugar fez o ferro, que irmão? Flutuar. Olhe como a coisa caminha, o que irmão? Caminha juntamente, né? De onde foi que o machado caiu? De um pedaço de madeira. E de onde é que está voltando de novo? O que é que Eliseu faz? Ele pega a madeira e coloca onde? Na água, e o ferro, que irmão? Mas para ele restaurar e trazer de volta o machado, foi necessário que ele, o que irmão? Agora eu quero ver. Foi necessário que ele o quê? Para achar, foi necessário o que, irmão? Vou dar mais uma chance aí. Para achar, foi necessário o que, irmão? Ele sabia onde caiu. Ele marcou o lugar que caiu. E o rio era o que, irmão? Grande. Mas ele sai de lá e ele marca o lugar que o machado o quê? Caiu. Que ele perguntou, onde caiu? Ele diz o quê? É aqui. Bora lá que eu vou mostrar o senhor onde foi que caiu. E Eliseu vai lá e coloca o machado no lugar, ou coloca uma madeira no lugar correto. E o machado, que irmão? Flutua. E cola onde? Cola na madeira. Sua vida tem que estar colada em que, irmão? No madeiro da cruz. Na fé da cruz. No que a cruz promete para você. No que a cruz já fez por nós. No que a cruz já decretou em nossas vidas. Mas temos que estar com o nosso machado, que, irmão? Afiado. Temos que estar com o nosso machado afiado. A nossa fé tem que estar o quê? Firme. A fé tem que estar 100% em Deus. Confiando, acreditando. Mas uma fé, o que, irmão? Com sabedoria. Lá, eu não quis ler mais, mas em Tiago fala. Porque Abraão creu que mesmo Isaac morrendo, Deus o que, irmão? Hebreus 11. Que Deus era o que, irmão? Poderoso para o quê? Para o ressuscitar. Então nós temos que crer nisso. Onde caiu? Onde caiu sua paciência? Onde caiu sua perseverança? Onde caiu sua confiança? Onde caiu sua sabedoria? Porque a pior coisa é fazer a coisa sem o que, irmão? Sem sabedoria. Eu vou lhe falar uma coisa, irmão. Não queira fazer algo para mostrar para fulano que você pode, que você tem, que você conquista. Não queira. Isso é o pior erro que existe. Não queira. Faça as coisas não para agradar você. E nem, vou fazer para todo mundo ver que Deus está na minha vida. Deus não está lhe pedindo isso. Deus não quer isso seu. Deus, Ele quer que você, o que, irmão? Tenha paciência. Faça as coisas, o que, irmão? Correta. E espere que Ele vá o quê? Lhe dar essa vitória. Espere. Onde é que caiu essa sua fé? Onde é que caiu essa sua... pastor, eu não oro mais. Ore de novo. Aquela perseverança de você orar, acabou. Você não ora mais. Aquela perseverança de você estar sempre aos cultos. Veja que o que as igrejas hoje têm mais deixado de fazer é o que, irmão? Santificação. É se santificar diante de Deus. Tem mais deixado de fazer. É tantas coisas. A política entrou na igreja de uma forma, irmão, que está levando a igreja para o abismo. Está levando a igreja para o abismo. A igreja entrou em um sistema que ela não pode se sustentar. E aí, quando ela entra, os maiores homens vão o que, irmão? Se corrompendo. Vai se corrompendo. Você pensa aquele homem lá que pensa que não, o cara está corrompido. Ontem mesmo vi a notícia lá dos 3 homens que eu admirava, tudo corrompido. Nós temos que ter cuidado. Amém, irmãos? A nossa fé não pode o quê? Cair. Afie sua fé.
Como é que eu afirmo minha fé, pastor? Orando, buscando. Está dando errado, eu vou orar mais. As coisas não se encaixou como eu pensei, vou perguntar a Deus o que foi que eu fiz que não foi do acordo dele, e vou voltar atrás, vou recomeçar de novo. O problema, irmão, nós não podemos ter vergonha de que, irmão? De recomeçar. O problema é não querer recomeçar. Nós temos que recomeçar. Recomece de novo. Recomece sua fé, recomece os seus dons que você tinha. Como era você quando não estava na igreja, como você era. Você precisa retornar isso de novo. As coisas para dar certo tem que estar o que, irmão? Se santificando. Por isso que ele fala: santifique, que o Senhor vai fazer maravilha no meio de você. Amém, irmão? Essa é a mensagem em nome de Jesus.